Olá pessoal, tudo bem com vocês? O Edson Oliveira por aqui, para mais um vídeo, para mais uma palavra. Espero que você seja edificado através dessa mensagem de hoje. E antes de mais nada, eu queria te pedir uma ajuda. Dá um like pra gente aqui embaixo, deixe seu comentário, se possível, compartilhe com seus amigos para que outras pessoas sejam abençoadas também através dessa palavra. Não fique só com você não, e compartilhe com seus amigos mais próximos, seus amigos distantes, com pessoas que você conhece, para que essa mensagem alcance ainda mais pessoas, que elas possam ter ainda mais o contato com Jesus através dessa mensagem. Vamos falar hoje sobre livre acesso. Em Êxodo, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que depois que o povo passou 3 meses peregrinando pelo deserto, Deus resolve fazer um convite especial para eles. Deus os convida a ser nação escolhida dele, povo escolhido seu, e faz um convite: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, vocês serão o meu povo. Em Êxodo, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que o povo já está há 3 meses peregrinando no deserto, após a saída do Egito. E Deus resolve falar com ele, dar algumas orientações e fazer um convite especial. Nesse convite especial, Deus quer que o seu povo, o povo israelita, seja tesouro seu. E faz um convite para eles, para que eles obedeçam aos seus mandamentos. Através de Moisés, ele passa essa mensagem ao povo. Só que Deus não queria somente falar com Moisés. E ele fala: Moisés, vá falar com o povo que eu quero falar com eles. Eu quero falar com eles diretamente. Quero que eles escutem a minha voz. Só que para eles, o povo ouvir a voz de Deus, Deus dá uma série de orientações para Moisés falar ao povo, antes deles ouvirem a voz de Deus. Deus pede para Moisés que purifique o povo durante 2 dias. Deus pede para Moisés que todo o povo israelita lave as suas vestes. Deus pede para Moisés que eles passem 2 dias sem tocar em mulher e que eles passem 2 dias consagrando, porque ao 3º dia Deus iria falar com eles, ao pé do Monte Sinai. E detalhe, o povo só poderia chegar até o pé do monte. Moisés iria subir para falar com Deus e o povo de baixo ouviria a voz de Deus. Então, depois que Deus falou isso para Moisés, Moisés desce do monte e passa todas as orientações para o povo. O povo então resolve fazer isso, passa 2 dias consagrando, 2 dias se separando, e ao 3º dia eles vão até o Monte Sinai para ouvir a voz de Deus. Quando o povo chega próximo ao monte, a Bíblia vai dizer que Deus desceu no Monte Sinai e todo o monte ficou coberto de fumaça. A Bíblia vai dizer que o monte tremia com a presença de Deus que estava lá em cima. Raios, trovões e uma densa nuvem de fumaça cobriu todo o Monte Sinai, por causa da grandeza de Deus. E a Bíblia diz que o povo ficou atemorizado quando viu esses sinais, que Deus estava lá no monte e o povo lá embaixo, vendo trovões, raios, fumaça e o monte tremendo. Você consegue observar e imaginar isso? Um monte tremendo, tão grande era o poder do nosso Deus. E então, com todos esses sinais, o povo lá embaixo, Deus resolve falar ao povo. E eles começam a ouvir os 10 mandamentos, que está escrito lá em Êxodo 20. Eu trouxe essa palavra, essa história que está em Êxodo 19, para que a gente possa refletir sobre isso. Porque aqui nós vemos como que era difícil o acesso do povo para falar com Deus. Deus não falava com todos, Deus falava com Moisés. E através de Moisés, o povo ouvia e sabia aquilo que Deus queria. Mas nesse dia em especial que eu acabei de narrar para vocês, foi que Deus quis falar com o seu povo. E nisso eu vejo como que era muito limitado o acesso que o povo tinha a Deus. E vejo também nesse episódio como que o nosso Deus é um Deus poderoso. Olha só como é que não ficou aquele monte quando a presença de Deus desceu lá, trêmulo, cheio de fumaça, raios, trovões. Isso mostra a grandeza do nosso Deus. E quando eu vou fazer um paralelo entre esse acesso difícil que o povo tinha e o nosso acesso nos dias atuais, eu vejo quão agraciados nós somos com acesso livre, com o livre acesso que o Pai nos deu. Nós não precisamos mais de tantas coisas para falar com o nosso Pai. A Bíblia nos orienta que nós podemos entrar para o nosso quarto,
fechar a porta e o nosso Pai e vai nos ouvir e vai nos responder. Nós podemos ouvir a voz de Deus e falar com Ele também na nossa igreja, no nosso quarto, na nossa casa, dirigindo. Hoje, nós temos um livre acesso, um acesso fácil para falar com o nosso Pai. E eu acho interessante isso, sabe? Porque nós não temos acesso aos nossos líderes aqui na Terra, tipo vereadores, prefeitos, presidente. A gente não consegue ter acesso a esse povo que se julgam importante hoje em dia. Mas Deus nos deu acesso para falar com Ele. Um Deus todo-poderoso, sabe? Um Deus que governa todas as nações. Ele não é somente presidente de um país, mas Ele governa todo o mundo. E nós temos acesso a Ele. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E eu queria, através desse vídeo, que você entendesse esse livre acesso que você tem de falar com o seu Pai, de falar com o seu Deus e valorizar, sabe? Porque muitas pessoas não tiveram esse acesso. Quando nós olhamos para essa história que eu acabei de narrar, nós vemos a dificuldade que eles tinham. E nós hoje temos todos os privilégios para falar com o Pai, quando nós quisermos, quando nós dobrarmos nosso joelho ou nos separarmos em algum lugar para falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E outro detalhe importante que eu aprendo nesse texto é que não é porque nós temos esse acesso livre hoje que nós devemos esquecer a grandeza do nosso Deus. Porque assim como Ele era um Deus grande, que estremecia montes, Ele continua sendo um Deus hoje grande também para nós. Só que só por esse livre acesso que nós temos, nós acabamos perdendo a perspectiva do tamanho dele. Mas eu queria que você, através desse vídeo, lembrasse desse livre acesso que você tem e do tamanho do Deus que você serve. Não se esqueça disso. Lembre-se que você pode falar com Deus e esse Deus continua sendo um Deus poderoso. Então, aproveite esse livre acesso e aproveite esse Deus poderoso que nós temos e não perca tempo. Corra para falar com Ele, corra para os braços dele, se aproxime cada vez mais desse Deus que quer falar com você e quer ouvir a sua voz. E não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Tá pegando a Hannah não, né, velho? Tá pegando, filho. Deus que Moisés. Tá parecendo a Hannah, velho. A desgramada tá esfregando no meu pé, amor. Tá parecendo um gato, é?